Senhor Jesus, amados. Seja bem-vindo ao canal Promessas. No vídeo de hoje, vamos fazer algo diferente. Passando para vocês um testemunho de um sonho, né? Eu tive um sonho e tem dias já que o Senhor Jesus tem me incomodado para eu publicar este sonho. E eu quero compartilhar com vocês. Esse é o primeiro vídeo do canal, aqui no ano de 2018. Mas eu espero que vocês assistam esse vídeo e compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Eu quero agradecer a todos os inscritos. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. O primeiro sonho se refere a um salão de festas. No sonho eu estava num salão de festas. Iria ocorrer um casamento de alguém ali, eu não sei quem era. É como fosse que alguém, essa noiva, fosse alguém que eu conhecesse, mas eu não sei. Mas no sonho é como eu tinha certeza que era alguém da família ou era alguém que eu conhecia. E eu era o fotógrafo. Eu começava a fotografar todo o salão, né? A paisagem, as pessoas estavam arrumando as mesas, forrando, colocando os enfeites em cada mesa, fazendo a decoração. Todos estavam trabalhando nessa hora, o casamento não tinha ocorrido ainda, e o pessoal estava simplesmente organizando exatamente o salão, fazendo os preparativos da decoração. E eu ficava tirando foto sobre várias posições do salão. E aí eu fui mostrar para minha mãe. De uma das mesas que eu tirei foto de um arranjo, eu fui mostrar para ela para ver o que ela achava. Quando ela pegou na câmera, ela falou assim: mas eu não tô vendo foto nenhuma, tá preto, a tela tá preta, tá branca. Não tô vendo, cadê as fotos? Eu falei: tá aqui, ó. Aí ela falou: não tem foto nenhuma. Eu falei: estranho, como não tem foto? E ela devolveu a câmera para mim. Quando ela devolveu a câmera para mim, não tinha mais as fotos que eu tinha fotografado de todo o salão. Eu via fotos de noiva e ela fazia um barulhinho como fosse que estivesse realmente descarregando um monte de fotos. E as fotos elas mostravam casais de noivo e noiva, os dois, de uma festa de casamento. Só que não era de um lugar só. Eu comecei a reparar que as pessoas tinham nacionalidades diferentes. As noivas, casamento turco, casamento português, casamento indiano, casamento japonês, casamento brasileiro. A gente percebia pelos vestidos, pelas fotos, era de pessoas de uma outra cultura, que não era do Brasil, era tailandês, era alemão, italiano, e ficava descarregando, as fotos ficavam descarregando sem parar. Eu achei estranho, fiquei olhando para aquelas fotos descarregando sem parar, né? Aquelas imagens, e de repente eu vi um clarão, como fosse assim, abrisse uma imagem. Eu estava olhando para a câmera, mas abriu-se a imagem e eu vi um clarão. E quando eu vi um clarão, eu vi o globo terrestre. Eu vi o planeta, exatamente com aquelas subdivisões de países, continentes. E nessa hora eu comecei a ver bandeiras saltando dos países. É como se fosse que estivesse saindo dos territórios, assim, as bandeiras, tipo Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguai, França. E eu fiquei vendo aquilo e eu fiquei, nossa, eu fiquei admirado, na verdade, porque eu estava olhando para uma câmera e depois eu comecei a ver, saltou assim a imagem nos meus olhos, saindo as nacionalidades das bandeiras. Então isso que me levou a crer que realmente aquelas imagens que estavam descarregando de noivas de todos os lugares do mundo. E aí fechou. Essa imagem fechou. E aí apareceu a daminha de honra.
Aí ela falou assim, a gente não vai tirar foto? Aí eu falei assim, não, a gente vai tirar foto, eu vou tirar foto sua, eu vou tirar foto das alianças, cadê as alianças? Ela estava com uma almofadinha que as alianças estavam. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu posicionar aqui a câmera. Aí eu consegui focalizar ela e eu tirei foto dela. Ela assim, num perfil, fui lá e consegui tirar a foto da menina, né? É uma menina que devia ter mais ou menos uns 8 anos. Mais ou menos essa idade. De 7 a 8 anos. E aí eu falei assim, agora eu vou tirar foto das alianças. Aí eu aproximei bem a lente da câmera e eu comecei a focalizar a aliança. Mas quando eu fui disparar a câmera para poder fotografar aquela imagem das alianças que estava sobre a mão dela na almofadinha, eu não via a aliança. Eu via uma câmera em cima da almofada. Aí eu focalizava direito a lente sobre as alianças e eu via uma câmera nessa almofadinha. Aparecia uma câmera e essa câmera começava a fotografar a minha imagem. Ela disparava em fotografar a minha imagem. Eu estava sendo fotografado naquele momento. Eu estava tentando fotografar as alianças, só que na verdade quando eu arrumava a lente para fotografar, para fazer exatamente a fotografia da aliança, eu via uma câmera me fotografando. E aí acabou esse sonho. É um sonho bastante curioso. O segundo sonho, ele se passa comigo andando na rua. Era à noite ou madrugada, eu não sei. Só sei que estava bastante escuro e fazia muito, mas muito frio. Eu estava com um casaco, uma blusa. E no sentido contrário, passava duas moças com aquelas blusinhas de alcinha, mostrando a barriga. Só que estava muito frio, achei estranho. Ela estava indo à estação. Só que tinha do outro lado da rua, na calçada, havia uma mulher no portão. E ela fez um comentário, disse, nossa, um frio desse, as duas só com blusinha. Aí eu sorri e falei, cada um, né? Realmente. E continuei andando. De repente eu escutei como fosse que tivesse alguém correndo. Eu escutei passos de pessoas correndo atrás de mim. Aí eu parei para ver quem era. E era uma criança. Deveria ter o quê? Uns 10 anos de idade. Aí ele correu até se aproximar de mim. Quando ele ficou próximo de mim, ele, ofegante, ele só tremia. Até então achei que de repente pudesse ser o frio, mas ele apontava o dedo para mim e falava, é dele, você precisa entregar para ele, pertence a ele. Aí eu falei, o quê? É dele, moço, você precisa entregar para ele. E tremia. Ele tremia na voz, ele tremia o corpo, ele tremia as mãos, ele simplesmente tremia e falava tremendo. E falava, você precisa entregar para ele, é dele, pertence a ele. E eu falei assim, o que é dele, que pertence a ele, que tem que entregar para ele? Do que você está falando? Não estou entendendo. E ele apontava para o meu bolso. E aí eu falei assim, mas que coisa estranha. Eu falei, não tem nada aqui que é dele, é deles. Você tem que dar para ele, mostrar para ele. Aí eu tirei do bolso, era uma carteira, e a carteira tinha dinheiro. Só que aquele dinheiro, para mim, eu nunca vi aquele tipo de dinheiro no Brasil. Era um dinheiro diferente, ele era mais estreito. Ele era comprido e era mais estreito. E eu nunca tinha visto aquele tipo de dinheiro. Mas até então, normal, não tinha nada de excepcional na minha carteira. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa. Aí ele falou assim, você precisa devolver para ele. O menino falava, é dele, você precisa devolver para ele.
devolve, ele quer de volta, devolve que pertence a ele. Aí eu falei, não tem nada que pertence a ele, nem que tem que devolver, que qualquer coisa que tem aqui é meu, não peguei nada de ninguém. E aí eu acordei do sonho. E fiquei assim, eu falei, nossa, que sonho estranho. E fiquei, olhei no relógio e ainda era cedo ainda. Deveria ser umas 7 horas da manhã. E eu falei, eu não vou levantar agora. Daqui a pouco eu levanto. E voltei a dormir. E comecei a sonhar novamente. Só que nessa parte do sonho eu estava numa estação de trem, dentro da estação de trem, com meu sobrinho, que devia ter uns 10 anos. No sonho, essa criança era meu sobrinho. Só que eu não conheço essa criança, eu nunca vi essa criança. E por acaso essa criança é a mesma do sonho, né, do primeiro sonho antes de eu acordar. Aquele que tremia no meio da rua pedindo para eu devolver, que era dele. Só que não, nesse sonho, onde que eu estava na estação, esse garoto ele era meu sobrinho. E a gente estava na plataforma esperando o trem. E o trem já ia chegar. E aí de repente ele começou a se estremecer do meu lado. Eu falei, o que foi, menino? E ele tremia sem parar. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele apontou para mim e falou assim, é dele. Você precisa devolver. Pertence a ele, é dele. Aí eu falei, que é dele, menino? Para de loucura. Pertence a ele o quê? É dele, você precisa devolver. E apontava para os meus bolsos da minha calça. Aí eu peguei, tirei os meus documentos. Dessa vez não foi uma carteira, eram os meus documentos que estavam no bolso. E estava a carteira de trabalho. A carteira de trabalho ela tem uma capinha azul, né? E é engraçado que eu começava a olhar para a carteira, estava toda arriscada, toda rabiscada por dentro e por fora. Toda rabiscada a caneta. E esse menino, que era meu sobrinho no sonho, né? Ele falava, é dele, você precisa devolver. Aí eu falei assim, não tem nada dele, esse negócio me pertence. Aí ele falava assim, olha para a capa. Aí eu comecei a olhar para a capa da carteira de trabalho, só que eu não via nada. Tudo era azul e estava rabiscado. Eu falei assim, não estou vendo nada na capa, não tem nada. E aí de repente escutei uma voz masculina falando para mim, falando comigo. Ele falou assim, presta atenção na capa. Presta atenção, olha para a capa. E eu fiquei olhando, a capa era uma capa normal, a capa da carteira de trabalho. Mas de repente, prestando atenção, começou, irmão, a aparecer um rosto de um homem. E aí eu fui ficando assustado com aquilo, porque eu nunca vi aquele homem. Ele estava de terno, gravata, tinha um cabelo escuro e tinha um olhar extremamente mau, muito maquiavélico. Só que não era Satanás. Eu já tive sonho com Satanás e eu sei como é a fisionomia de Satanás. Era um outro homem. Ele tinha um olhar maligno, mas não era Satanás. A imagem dele ficou na capa da carteira de trabalho. E eu fiquei assustado. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Que é isso, meu? E fiquei admirado com aquela imagem da cara daquele homem na carteira de trabalho. Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, sai fora. E aí eu peguei e guardei no bolso. E a criança falou assim, é dele, você precisa devolver. Olha ele aí. Eu falei assim, não tem ninguém aqui, não tem nada aqui. Aí eu mexi no outro bolso e achei o meu celular. E quando eu peguei o meu celular, adivinha quem estava? Como fosse que tivesse... Sabe quando você faz uma videoconferência no celular? O cara da capa
da capa da carteira de trabalho, ele estava me observando pelo meu celular. O mesmo rosto, mesmo tipo de cabelo, escuro, liso, todo engravatado, com um olhar extremamente maligno, que dava até para ficar todo arrepiado de tão tenebroso que era o olhar daquele homem. Ele devia ter a aparência de mais ou menos uns 37, 40 anos, 42 no máximo. E ele ficava me observando. E aí aparecia o nome dele. Logo abaixo da videoconferência do celular, aparecia o nome dele. Aí eu tentava tirar a imagem dele. E ele ficava assim olhando para mim, observando. Ele se mexia na tela do celular e ficava me olhando, me observando. E eu falei, está amarrado, sangue de Jesus. Como que esse cara apareceu no meu celular? Saiu da carteira de trabalho e veio aparecer no meu celular. Como pode? Amarrado, sangue de Jesus tem poder. Quem é esse cara, meu? Ele ficava me observando. O tempo todo estava me observando pelo celular. E aí o sonho acabou. Fiz alguns comentários com algumas pessoas referentes a esses sonhos. Eu tenho algumas revelações referentes a isso, né? Que esse homem nada mais é do que o próprio anticristo. Deus estava me mostrando para mim o anticristo. O que era dele, que a criança falava que pertencia a ele, tudo pertence a ele. Se você quiser trabalhar, os seus documentos, a sua rede de celular, tudo pertence a ele. É ele que vai estar no controle, é ele que vai estar dominando esse mundo. Ou seja, o dinheiro da carteira, no começo do sonho, era tudo dele. Como a criança dizia, é dele, pertence a ele. Só que a criança tremia para poder falar. Tudo pertence ao anticristo. Então aquela imagem daquele homem que eu vi no sonho era a imagem do anticristo. E eu posso dizer para vocês, não tem nada a ver com Emmanuel Macron e nem com nenhuma das outras suposições que já apareceram nos canais aí do YouTube e pela internet. É totalmente diferente. É um outro homem. Ele é bem afeiçoado, mas ele tem um olhar maligno. Tem um cabelo preto. É bem escuro o cabelo dele. E o olhar dele também é escuro. E tem um olhar extremamente maligno. Extremamente maligno. Tanto é que eu fiquei até assim arrepiado. Sei lá, eu senti é como fosse que o meu corpo estremecesse também. Como fosse que... Eu não sei como explicar. Mas eu sentia uma coisa tão ruim. Tão ruim. Tanto vendo a imagem dele na carteira de trabalho, como vendo ele me observando através do celular. E aí Deus tem me incomodado para poder publicar esse sonho. E eu acho extremamente importante passar aqui para o canal, para que outras pessoas possam comentar, falar a respeito do que acha, entendeu? Eu agradeço a todos que ouviram esse sonho. Muito obrigado mesmo. Não deixe de se inscrever e curtir e compartilhar nas suas redes sociais, que isso é importante até mesmo para o crescimento do canal, né? Porque assim, quando você curte e compartilha, o YouTube entende que é um vídeo aceitável, entendeu? Senão ele vai anulando os vídeos. E ele, de vez ele ser propagado, ele acaba sendo esquecido, entendeu? Eu agradeço. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.